Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É engraçado, eu tava na Bolívia fazendo um trabalho missionário. Eu tava no interior da Bolívia, numa cidade onde você tem um grupo chamado Cotilhas, que são mulheres bruxas que deixam o cabelo crescer até o popô, com umas tranças. É perto lá do lago Titicaca? Não, não é. Titicaca? É. Não é. Porque elas vivem perto de uma cidade chamada Potosí. Essa cidade é uma cidade mineira. E eles têm alguma tradição, por não sei de onde vem, mas como as minas ficam debaixo da terra, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima e o diabo manda da terra pra baixo. Então quando você vai entrar, se você quiser jogar no Google, você coloca El Tío. Tem uma estátua de um diabo com um pênis enorme ereto e eles ficam fazendo oferenda. Então eles colocam cachaça, alguns fazem sangue. Pra não morrer, pra não morrer na mina. Então essas mulheres doido, crescem, velho, de certa maneira, em uma linha venerando El Tío, que é uma entidade El claramente Tío? do diabo. Nossa. O tio, que é o diabo. É o diabo, é um cara de vermelho, com chifres, e com rabo, com tridente e o pênis pra fora. É uma imagem bem preocupante. E aí, Deve ser pesado muito, o clima lá, né? muito trash. Então, e tem várias lendas, né? Algumas, dependendo da mina, etc. Algumas mulheres fazem relações sexuais com a estátua. E, mano, você vai num lugar muito trash. E elas... Mas você sentiu esse clima? Não, é muito. Você muito. chegou a entrar nas minas? Não, a gente não entrou nas minas. A gente foi na casa dessas mulheres. Mas não pode entrar nas minas? Não, porque a cidade que a gente foi era uma cidade perto dessa que não tinha mina. Porque tinha um trabalho focado. Então, e era um clima muito trash. Tipo, muita casa... eles abandonavam porque falavam que tinha um espírito. Então, tipo, a cidade, ela era meio desconfigurada. Então, quase... Você acredita que aquilo atraía muita coisa pra lá? Não, obviamente, elas davam uma abertura de legalidade, sem dúvida. De incorporar e tudo mais? É que eu não sei quanto a gente pode entrar das histórias, mas... Claro que pode, cara. Mas lá manifestou. Não é, mano? Pô, uma coisa Por favor, queremos entrar nas histórias. Então, beleza. Manifestou demônio. Manifestou loucamente demônio. A gente começava a orar, começava a manifestar. E falava o quê? Cara, a mais sinistra... Porque tem um lance... desculpa interromper, mas o lance de demônio territorial. Não tem o lance dos caras de demônio atuar por território? Tipo, quando você consagra um território, como que é essa isso história? Geralmente é legalidade, né? Que você abre espaço... Mas o que é essa legalidade? É quando legalidade as pessoas... porque espaço não abre brecha. Quem abre brecha vai ser pessoas. Espaço que você fala o quê? Não, um espaço físico. Ele não vai abrir brecha. Claro, vai ser a pessoa que vai abrir brecha ou que ela vai fazer aquilo ali. Você pode ficar aqui... Que é consagrar aquilo ali. Só que, cara, eu acredito em Jesus e Jesus limpa na hora. Então, mas lá não era muito um lugar do lugar era marcado. As pessoas, elas eram devotas à entidade. Então era um negócio muito trash. Tipo, da gente entrar na casa da mulher, sem brincadeira, tinha uma estátua. Se eu não me engano, era um sapo, né? Então tem uma mistura muito de bruxaria, que é um pouquinho mais inca, asteca. Sei. Vai misturar com catolicismo. Então, diferente da gente que vai... A gente tem as religiões brasileiras têm matrizes africanas, que mergem com matrizes europeias. Então você vai ter um Wicca, que é céltico. A gente não tem muita influência de coisas mais incas e astecas dentro do nosso panorama Brasil. Eles têm. Tem nada de África lá. Tem nada de entidade africana, orixás. Todo o mito deles é diferente. Tá. Então eu não fazia ideia do que a gente estava lá fazendo. Eu não sabia o que cada imagem significava, mas a gente estava orando na casa de uma mulher. Tinha um sapo de porcelana. O sapo explodiu enquanto a gente orava. Explodiu em vários pedaços. Ele tava dentro de uma casinha, como se fosse mesmo uma casinha onde você coloca um santo, uma Nossa Senhora. Ele tava lá dentro, a gente começou a orar, pum, ele explodiu. Sozinho, sem nada acontecer. E aí a gente colocava a galera pra orar pela casa, pra orar pela moça. O que significava aquele sapo? Te explicar? Ele era alguma entidade. Ele era alguma entidade que eles oravam e prestavam culto. A entidade estava dentro do sapo? Não, era alguma imagem que eles idolatravam. Era alguma entidade, algum deus ou algum espírito. Sei. E a gente começou a orar e, cara, alguma coisa foi quebrada, que eu também não vou ficar entrando na teoria. E aí, quando quebrou, você se cagou nas calças? Claro que não, fiquei com mais vontade de orar ainda. Porque a gente ô Mandíbula, você tá rezando num lugar que ele escreveu. Estoura esse sapo. Quanto tempo você demora pra sair dessa casa? Milésimos de segundos. Cara, eu acho que eu deixo até o celular. Olha que cara, o celular é foda. É a primeira coisa que eu pego. Mas no cagaço, acho que eu deixava o celular pra trás. Eu deixava tudo, cara. Eu deixava minha namorada pra trás, eu corria.
Legal, pedido vai ser aonde? Bolívia. É Bolívia. Pedido vai ser na Bolívia. Mano, sério mesmo? Mas Dá cagaço, a galera que dessa? tava lá já era uma galera que tinha o mínimo de hábito, experiência a lidar com isso. Já tinha visto tá. isso. Você não tava Porque a gente sozinho. sabia que era uma cidade muito, muito, muito trash. Vocês foram preparados pra uma batalha Não, espiritual. a gente sabia que o negócio espiritualmente ia ser pesado. E para quem nunca viveu isso, é muito difícil você entender o que significa. De, tipo, Eu te pergunto porque eu já vivi isso, por isso que eu te falo. cara, você sentia mesmo no espírito que assim, cara, alguma coisa tá acontecendo. E não só nisso. Tipo uma opressão, né, cara? É uma opressão muito pesada. Então, tipo, tinha muita gente que começou a sentir dor no corpo já em algumas horas lá. A gente tinha uma menina que ela era muito sensível espiritualmente, então ela toda vez que tinha tinha opressão no lugar, tinha uma manifestação de opressão que era demoníaca, ela começava a tossir muito. Então eu te levava ela como se fosse um termômetro. Então a gente começava a orar e mas ela tossia de começar a engasgar. E ela não tosse por nenhum outro motivo. Ela só tosse quando a gente começa a orar. Então, que é um negócio também muito particular, que a gente também não sabe porquê, mas a gente sabe que acontece. E ajudou a gente a entender muita coisa. E socialmente também, as cotilhas odiavam a gente. Que eram essas mulheres. Tá. Porque elas viam a gente. Bruxas. Elas viam a gente e elas começavam a xingar a gente. Eu levei várias bicas. Tipo, da gente tá orando assim, do nada ela te dá um socão. Caramba. Ela te empurrar, ela começar a te xingar. E elas falavam um idioma que não era espanhol. Então, pra gente conseguir pregar ou conversar com elas, tinha alguém que traduziu o nosso português pra espanhol e do espanhol pro idioma delas. Então era tipo uma fila. Caramba. Então, tipo assim, era eu conversando com a mulher e a tradutora da mulher e a minha tradutora. Porque o espanhol nosso não era tão bom assim pra gente desenrolar. Mas o resumo dessa grande cidade boliviana foi que a gente teve uma casa que foi o lugar mais trash, que foi o lugar mais pesado, que a gente foi orar pra uma moça e a filha dela era uma criança, ela tinha 2 filhas, uma delas foi uma criança que estava em estado vegetativo. Então ela era uma criança que ela não falava, ela não via, ela ficava só deitada e ela tinha uma debilidade muito grande nos movimentos. Então, a gente foi orar lá e ela pediu, pode começar, podemos orar por você? Ela super, deu laranja pra gente, conversamos e tal. E aí a gente perguntou, né, se a gente, o que a gente podia fazer, a gente tava com um centro médico, obviamente, então a gente sempre leva centro médico, entretenimento pras crianças, apoio alimentício, então a gente vai com isso e também para fazer evangelização. E aí essa moça falou que queria uma oração. A gente falou, da hora, legal, vamos orar. E aí eu perguntei se eu podia orar pela filha dela, porque eu vi que ela era surda, ela era cega, e eu falei, cara, talvez o senhor faça alguma coisa aqui. Começamos a orar. Na hora que a gente começou a orar, de repente a atmosfera ficou muito pesada, uma opressão enorme. Aí eu olhei pro lado e falei, algo está acontecendo aqui, algo de errado não está certo. E nesse momento a mulher que estava sentada, ela caiu de joelho, ela começou a falar um idioma estranho, então ela começou a balbuciar, como se ela estivesse orando em outro idioma. E a filha dela começou a levitar. Mano. Fez assim, ó. Aí você cagou nas calças. Não. Eu ia fugir. A gente começou a orar. Tinha eu e mais 2 pessoas. Levitar, mano. Ela levantou do chão e a gente começou... Cara, isso é assustador. A gente começou a orar. Mandíbula. E a menina não se mexia. E na hora que a gente começou a orar pra amarrar, a própria menina, ela virou de lado e fez assim. A criança. E aí a gente começou a orar. Começou a orar, ela parou de levitar. A gente repreendeu tudo que tinha pra repreender, amarrou, cancelou e, cara, muito pesado. A mulher parou de orar do nada. A menina parou de levitar. Eu com uma cara de, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Uma das meninas que tava com a gente, aterrorizada, como foi o dia mais assustador da vida dela. Na hora que a gente terminou de orar, a mulher simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido. Ela levantou, ela, obrigado por essa oração. Nossa, que bom que vocês vieram aqui. E eu fiquei mais confuso do que o padre do balão. Então eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? E é como se a mulher não tivesse lembrado de nada. Aí, mano, a gente pegou as coisas, foi embora. Era literalmente uma das últimas casas da rua. Esse foi o nosso último dia lá. E aí a gente ia fazer um culto lá de encerramento. E eu falei, mano, isso aqui tá trash até demais. Então foi... A gente ficou 3 dias lá. Foi muito, muito sinistro. Da gente não conseguir dormir, velho. Às vezes, porque era muita opressão. Então, e o mais louco, nenhuma igreja que ficava aberta lá, ficava aberta por mais de 6 meses. Elas fechavam. Então, a gente tava tentando estabelecer um novo ponto ali, porque principalmente como igreja, a gente queria dar alimento e amparo médico pra galera, porque é uma galera muito miserável.
é miséria mesmo. Então, pra galera que come mal, tem má assistência médica, a gente falou, cara, vamos dar qualidade de vida para essas pessoas e vamos usar a igreja como um centro de conexão. Então, a gente conseguiu fazer uma rádio dentro da igreja. Então, a gente usava o ponto de distribuição da rádio como uma desculpa para criar um centro da igreja. Então, a gente começou a implementar ali o negócio, porque a cidade não passava de 2.000 pessoas. Era muito totoca. E a cidade inteira ficava vazia de homens. Por quê? Por quê? Porque os caras, eles iam pro